Já imaginou escrever uma história sobre seu artista ou personagem favorito e ela se tornar um best-seller? A fanfic é uma narrativa ficcional escrita e divulgada por fãs para inventar realidades alternativas. Essas histórias podem ser baseadas em livros, séries, filmes, novelas, bandas ou atores. Quais os desafios e as contribuições da fanfic no Brasil? Como os fãs têm influenciado a cultura pop? A CCXP é um evento brasileiro de cultura pop sobre a indústria de filmes, séries, livros e histórias em quadrinhos. Nesta edição de 2022, os fãs se reúnem para interagir com o universo ficcional e com suas histórias favoritas. Existem pessoas que consideram o ser fã o acompanhar o trabalho de uma pessoa, seja um artista musical, um artista plástico, enfim, um escritor. Mas existem pessoas que entendem que para você se considerar fã, não só você precisa acompanhar, como consumir de alguma forma a produção, né, desse artista. Qualquer novo conteúdo, especialmente audiovisual, que queira entrar no mercado, seria saudável ele pensar no mundo dos fãs, no envolvimento do público, nesse engajamento. Um termo muito recorrente na cultura dos fãs é a fanfic, que é uma narrativa de ficção baseada em personagens e histórias de filmes, séries e livros. A palavra fanfic é a abreviação da expressão inglesa fanfiction, que no português significa ficção de fã. Então a gente pega personagens que já tenham sido criados, né, e cria histórias em cima dessas personagens. Ou existe um outro tipo de fanfic, que é o que a gente chama de RP, Real People, né, que são fanfics com as pessoas famosas. Eu comecei a escrever fanfics, eu tinha 13 anos. E eu era muito fã de uma banda chamada McFly, que é uma banda inglesa. E eu descobri que as fãs dessa banda escreviam essas fanfics. Eu nem sabia o que era uma fanfic até então, né? As fanfics têm um estilo muito diferente. Então, você publica um capítulo por semana, como se fosse uma novela, né? E aí, quem tá lendo, os leitores vão dando os comentários, feedbacks, o que estão gostando, o que não estão gostando. E isso acabou fazendo com que eu formasse um processo criativo muito baseado em entender o que o meu leitor quer ler da minha história. A popularidade das fanfics aumenta exponencialmente com a internet. Eu escrevia muito para um site que se chamava Fanfic Obsession, que era muito voltado para fanfics de McFly. Mas muita gente que escreveu fanfics de Rebelde, por exemplo, escrevia muito no Orkut. Então, cada comunidade tinha ali o seu espacinho. E o Wattpad acho que chegou um pouco para centralizar tudo isso, assim, sabe? Era uma plataforma, a gente brinca que é um streaming de histórias, né? Qualquer um pode escrever, qualquer um pode ler, qualquer um pode comentar. E você pode filtrar lá os seus gostos, sabe? Você quer ler um romance, você quer ler uma comédia, você quer ler um sci-fi. Tem fanfics, mas tem muitas histórias originais também, então histórias que não nascem a partir de uma banda, de um livro ou de um filme, né? Histórias 100% originais. E é bem legal, é bem colaborativo e algumas histórias podem ultrapassar algumas barreiras. Então, ter um site, um aplicativo que facilite a iniciativa de pessoas mais jovens, os fanfics mais potentes são esses de grupos de pessoas, nunca individuais, né? Na verdade, a fanfic nasce no espaço da utilização de personagens que já existem para preencher buracos deixados pela história original. Então, você tem uma história que tem um buraco, que tem alguma coisa que às vezes é uma história terciária dentro do plot, e aí o autor ou a autora resolve não desenvolver, e os fãs, por algum motivo, querem preencher essa história ou fazer com que essa história tenha um pouco mais de corpo, de força, e aí eles escrevem histórias sobre essas personagens que já existem. É uma forma da gente não parar de consumir aquilo, né? Então, você assiste, por exemplo, uma série, e você gosta muito, aquele mundo te cativa, aquele mundo te interessa, aquele mundo te impressiona. Mas acabou, aquela série acabou, né? O mundo dela tá fechado. Então, uma forma de você continuar consumindo são as fanfics. As fanfics permitem que aquele mundo seja eterno,
Hoje, diversas obras vendidas em livrarias foram idealizadas por escritores independentes, que publicam fanfics em plataformas como o Wattpad. É o caso de After, escrito por Anna Todd, que começou como uma fanfic da banda One Direction e se transformou em um best-seller que já foi até adaptado para o cinema. A carreira como escritor ainda é um pouco nebulosa, né? E hoje em dia, cada vez mais, as editoras estão apostando em escritores que já chegam na editora com o público, né? Antigamente não era assim. Antigamente era, olha esse grande talento com essa grande história, vamos construir um público para ele. Mas acho que hoje, com a internet, isso se inverteu um pouco. Então, o escritor acaba chegando nas editoras já com o público. E como que você conquista esse público? Através de sites como o Wattpad. A primeira história que eu publiquei lá se chamava Os 12 Signos de Valentina, que é o meu primeiro livro publicado pela Galera Record, e chegou na marca de 2,5 milhões de cliques na história, né? Então é muito legal, e eu acho que o mais legal de tudo isso é que é gratuito, né? Então, num país onde o acesso à literatura ainda é muito baixo, muito difícil, muito caro, você ter uma plataforma como o Wattpad é um alento também, né? Apesar das fanfics terem ganhado bastante visibilidade nos últimos anos, ainda existem muitos preconceitos em torno desse universo e de seus leitores. Existe toda uma questão aí ligada ao fato de que a fanfic é um espaço majoritariamente feminino. E por conta disso, se torna muito uma coisa de isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menina. Acho que o maior desafio da fanfic hoje é ultrapassar todas essas questões e fincar mesmo seu pé como uma forma de literatura. É uma forma de muitas pessoas dizerem, olha, eu vou escrever do meu jeito, eu vou contar da minha forma. E eu vou falar sobre as minhas questões. A liberdade de criação dos fãs esbarra na legislação. A publicação das fanfics gera discussões e polêmicas em relação aos direitos autorais, porque envolve pessoas reais ou personagens criados por outros autores. A questão dos direitos autorais é meio complexa, porque acaba que fanfics não acabam afetando muito isso, porque você não ganha dinheiro com fanfic, né? Mas quando uma história fura a bolha do fandom e se torna uma grande história muito querida, como After foi uma história que aconteceu isso, o próprio 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo, se eu não me engano, aí você tem que tomar alguns cuidados, porque você não pode, de fato, ganhar dinheiro em cima dessas marcas, dessas pessoas. Então, se eu vou escrever uma fanfic de Harry Potter, por exemplo, eu vou usar os nomes dos personagens, mas se essa história explode, eu quero, por exemplo, fazer um livro e ganhar dinheiro com essa história, eu vou ter que mudar absolutamente tudo, não pode ter nada que remeta à história original, né? A gente, às vezes, subestima a importância do fazer parte. Então, esses eventos, eu acho que eles permitem que as pessoas se sintam parte. É muito gostoso quando você encontra alguém que tem as mesmas paixões que você, né, que gosta das mesmas coisas que você, que tem as mesmas vontades que você. Então, eu acho que não só esses eventos permitem que você seja exposto a outras produções que talvez você não fosse conhecer se você não fosse esses eventos, ele também tem, para mim, o grande papel de criar esta comunidade. Eu acho que esses eventos ajudam muito o escritor e fazem com que a nossa profissão seja, de fato, uma profissão, né? Uma coisa que você almeja, uma coisa que tem passos e etapas e que você pode ir crescendo aos poucos. Então, com certeza, ajuda bastante. Escreva. Escreva bastante, escreva muito. Lembre-se de que escrever é treino. Sua primeira fanfic não vai ser a melhor fanfic do mundo, não vai ser a tua melhor fanfic, mas tudo bem, escreve outra. E escreve outra, escreve outra. Que o escritor não tenha medo de tentar buscar uma base de leitores na internet, que não tenha medo de publicar suas histórias na internet. E no final das contas, tem uma pessoa do outro lado da tela que está querendo ler exatamente o que você está escrevendo. É isso, assim, se mostre ao mundo e não desanime.